Ok, então vamos lá. Semelhança de figuras. A minha pergunta é: será que todos os retângulos são semelhantes entre si? Ou há alguma regra a ser respeitada para que a gente considere semelhança? Então, esse retângulo aqui de cima, ele é semelhante a todos ou semelhante a alguns ou apenas um? O que será que eu tenho que olhar para considerar essas figuras semelhantes? Gostaria que vocês falassem aí. De medida. As medidas, então, por exemplo, esse retângulo que eu tenho aqui em cima, ele é 3, 4, 5, 6, 8 Por 6. por 6. 8 por 6. Então, para eu considerar um outro retângulo semelhante a esse, ele tem que ter uma proporcionalidade entre os lados. Veja esse aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 6. Será que ele é semelhante a algo 8 por 6? Não. Não, porque o 6 se manteve, mas essa parte do comprimento aqui mudou, né? E não se manteve na mesma proporção de 1 para 1. Esse quadrado aqui, será que é semelhante ao retângulo? Não. Não, porque o quadrado é 4 por 4. 4 é a metade de 8, mas o outro 4 não é a metade do 6 que eu tenho aqui. Então, também não. Vamos ver esse daqui. Ele é 4 por 3. Será que ele é semelhante àquele lá? Sim ou não? Um retângulo 4 por 3 é semelhante a um retângulo 8 por 6? Sim. Por que eles são semelhantes? Porque o 6 para 3 caiu pela metade e o 8 para 4 também caiu pela metade. Então, essa redução aqui houve uma razão de semelhança de cada 2 aqui para um aqui de baixo, porque as medidas do de cima, tanto do comprimento como da largura, são o dobro das medidas do de baixo. Esse aqui é um outro quadrado, 3 por 3, que não revela semelhança. Então, semelhante ao retângulo que eu lhe dei, eu tenho essa figura 3. Por quê? Porque os lados reduziram na mesma proporção e os ângulos correspondentes são os mesmos, ó. Todos têm ângulo de 90, esse também. Vamos ver essa próxima figura que eu coloquei aqui. Essa figurinha aqui de cima. Essa figurinha é semelhante a todas essas ou alguma ou algumas em específico? Dê uma olhada aí e me sinaliza. Qual figurinha é semelhante a essa que está aqui em cima? Ou quais? Luiz falou que 1 e 3 são semelhantes. Por que, Luiz? Então, olha só, Luiz está dizendo lá, porque para 1 tem uma proporção de 1 para 2. E Camille sinalizou lá 1 para 3. Deixa eu ver então essa questão da proporcionalidade. Na figurinha que eu estou lidando para analisar a proporção, ela tem aqui uma largura de 2. Aqui para baixo passou para 4, dobrou. Ela tem um comprimento de 2, passou para 4. Ela sobe aqui com uma medida 1, passou para 2, dobrou. Era 1, dobrou. Era 1, dobrou. E lá em cima também. Então, a figura 1 é semelhante à figura 2 porque elas têm a mesma forma, os mesmos ângulos correspondentes e os lados correspondentes foram proporcionais, na razão de 1 para 2. Essa daqui, por que ela não é proporcional? Ó, aqui passou de 2 para 4, mas aqui era 2 e continuou. Então, a relação que aconteceu desse lado para esse não se manteve em relação a essa. Essa não é. Vamos ver a terceira que me sinalizaram lá. Passou de 2 para 6. 2 para 6 é o triplo. Passou de 2 para 6. Triplo também.
Passou de 1 para 3, triplo. 1 para 3, triplo. 1 para 3 e também 1 para 3. É verdade, essas duas são semelhantes na razão de cada um lá equivale a 3 aqui. Essa não é, aqui de baixo se manteve a mesma medida, na lateral não. Essa daqui são 6, triplicou aqui, e são 5 aqui, não triplicou aqui embaixo. Então, para considerarmos figuras semelhantes, é preciso que haja uma proporcionalidade que se mantenha em relação a todos os seus lados. E isso a gente conseguiu na figura 1 e na figura 3. Ficou entendido isso? Figura 1, figura 3. Ok? Tá, então vamos lá. Para a gente garantir semelhança, é preciso que as figuras possuem o mesmo número de lados, mesma quantidade de lados que uma figura tem, a outra também tenha, que os lados correspondentes sejam proporcionais e que os ângulos internos correspondentes sejam congruentes, tá? Então, lados proporcionais, ângulos congruentes e as figuras têm que ter o mesmo número de lados, tá? Analisando essas daqui, para garantir que dois polígonos sejam semelhantes, é necessário que 1. Possua o mesmo número de lados? Sim. Os lados correspondentes sejam proporcionais? Sim. Os ângulos internos sejam congruentes? Sim. O número de lados sejam proporcionais? Não. O número de lados tem que ser iguais. A medida dos lados é que precisam ser proporcionais, ok? Então, eu coloquei aqui, ó, uma figurinha para a gente observar essas amarelinhas aqui com essas carinhas, que elas são semelhantes. Elas possuem o mesmo número de lados. A razão de semelhança dessa para essa aqui, ó, era 2, passou para 4 em todas as medidas que a figura foi criada. E os ângulos internos da figura foram o mesmo, porque a figura se manteve a mesma, ela só foi cada vez ampliada, tá? Então, essa é a ampliação dessa e essa aqui é a ampliação das duas. Ok? Posso seguir então? Mesmo número de lados, lados correspondentes proporcionais, ângulos internos correspondentes com mesma medida, ou seja, congruentes. Agora veja lá uma coisa importante a saber, que toda vez que você está trabalhando com semelhança, você está trabalhando com uma ampliação ou uma redução. Existe o que a gente chama de razão de proporcionalidade. Por exemplo, a razão de proporcionalidade desses dois quadrados é de 4 para 2, porque houve uma ampliação, tá vendo? Eu sempre pego a medida do ampliado para a medida do reduzido. 4 para 2 é uma relação de 2 para 1. Isso chama-se razão de proporcionalidade. Então, ó, se houve uma ampliação, a razão de proporcionalidade é maior que 1. Se houve uma redução, a razão de proporcionalidade é menor que 1. E se a figura se manteve a mesma, a razão de proporcionalidade é 1, tá? Mas eu não venho da menor para maior. Se houve ampliação, eu começo aqui, ó, da maior para menor, 4 para 2. A razão de proporcionalidade foi 2, ou seja, maior que 1, houve ampliação. Olha essa daqui. A razão de proporcionalidade é de 6 para 12, ou seja, 1 para 2. 1 para 2 dá 0,5. Foi menor que 1. Então, o que aconteceu aqui foi uma redução. Entenderam isso que eu falei? Se a razão for maior que 1, houve ampliação. Se a razão for menor que 1, houve redução. Mas na hora de montar a razão, você vai da segunda, no nosso caso aqui, a maior para a menor. E aqui, da menor para a maior, tá? Entendida essa ideia? Ampliação, a razão é maior que 1, redução menor que 1, e se as figuras forem iguais, as medidas se mantêm e a razão de proporcionalidade é 1. Ok?
Hein, pessoal? Ok? Aqui, ok para todo mundo, né? Mas você sempre vai lembrar que é Lênia. assim. Então é do alterado pro original. Isso aí. Sempre a relação que você vai colocar a razão é do alterado para o original. Da que você criou para que já existia, né? 4 para 2, 6 para 12. Ok? Então eu coloco isso daqui, ó, para você lembrar depois. Se houve uma redução, a razão, eu chamei de R aqui, mas a gente usa muito K. É menor que 1. Se houve uma ampliação, a razão é maior que 1. E se as figuras ficaram iguais, a constante, né, que é a razão de proporcionalidade, é 1, tá? E lembrando, como Samuel falou, da figura alterada para a original. É assim que a gente monta a razão. Ok, vamos ver essa daqui, ó. Eu coloquei um estudo aqui bem importante para nós. Eu coloquei 2 retângulos, tá? A minha tecla do acento circunflexo e do agudo, ela tá com um problema. Então saiu o retângulo aqui com acento errado. Vai aparecer isso várias vezes, mas lembra que é por conta da tecla, ok? Então, ó, eu tenho aqui um retângulo ABCD de comprimento 18 e largura 6. E ainda temos um outro aqui embaixo, EFGH, de comprimento 24 e altura 8. Aí eu pergunto assim, qual a razão de semelhança entre os lados dessa primeira figura para a segunda, tá? Eu sei que houve uma ampliação, numa ampliação eu montaria 8 para 6, mas eu quero trabalhar da primeira para a segunda. Como é que eu montaria a razão de semelhança entre os lados? Veja, ó, entre as larguras, eu montaria uma razão de 6 para 8. Entre os comprimentos, eu montaria uma razão de 18 para 24. Se eu simplifico 6 para 8, deu 3 para 4. Se eu simplifico 18 para 24 por 6, deu 3 para 4. Se a razão de semelhança entre os lados for a mesma, significa que as figuras são semelhantes, tá? Então, ó, 6 para 8, simplificando 3 para 4. 18 para 24, simplificando 3 para 4 também. A mesma razão que eu tive na largura, eu tive no comprimento. Então, eu posso dizer que K, que é a razão de semelhança entre elas, é uma razão de 3 para 4. 3 da primeira para 4 da segunda. Aí eu pergunto, eles são semelhantes? Posso afirmar que sim, porque se a razão de semelhança é a mesma, houve proporcionalidade. E os ângulos correspondentes são congruentes, tá? Ok, então respondi lá. Os ângulos correspondentes são congruentes, os lados correspondentes são proporcionais. Agora vamos para essa daqui. Qual a razão de semelhança entre os perímetros? Aí eu busquei o perímetro da primeira, 18 mais 18 mais 6 mais 6, deu 48. Busquei o perímetro dessa segunda, 24 mais 24 mais 8 mais 8, deu 64. Simplifiquei por 8, deu 6 oitavos. Ainda dava para simplificar por 2, deu 3 para 4. O que eu percebi? Que quando eu trabalhei com perímetro, a razão de semelhança entre esses perímetros foi exatamente a mesma razão de semelhança dos lados. Então, guarda isso. Em duas figuras, a razão de semelhança dos lados é sempre a mesma da razão de semelhança dos perímetros. Aí eu fui buscar as áreas, ó. Quem seria a área do primeiro? 18 vezes 6, porque é um retângulo. Isso deu 108. E do segundo, 24 vezes 8, deu 192. Então, a razão de semelhança entre as áreas, 108 para 192. Fui simplificando. Ao terminar a minha simplificação, deu 9 para 16. Percebi que 9 para 16 não é a mesma dos lados nem do perímetro. Que relação eu posso estabelecer entre a razão que eu percebi dos lados e a razão que eu percebi da área? Será que eu posso estabelecer uma relação?
do 3 para o 4, para o 9 para o 16, que relação seria essa? O Luiz está escrevendo lá que é uma relação de quadrado. Ó, se eu pegar a razão de semelhança dos lados, Rafael falou boa, que era 3 para 4, e elevar ao quadrado, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. Então, algo que pode lhe salvar no momento difícil na hora de uma prova é lembrar dessa ideia. A razão de semelhança dos lados é a mesma do perímetro, mas não é a mesma da área. A razão de semelhança da área é o quadrado da razão de semelhança dos lados. Então, se o exercício, por exemplo, lhe dá a razão de semelhança dos lados e te pede uma área, por exemplo, basta que você encontre a razão de semelhança das áreas e alguma informação a mais ele vai te dar para que você possa trabalhar, tá? Então, eu quero lhe dizer assim, ó, se você tem como razão de semelhança entre os lados uma medida qualquer que for K, quando você estiver trabalhando com o perímetro, a razão de semelhança será a mesma. Mas quando você estiver trabalhando com a área, você vai ter que pegar essa razão de semelhança dos lados e elevar ao quadrado. Entendida essa ideia? Tudo bem aqui? Tudo bem, pessoal? Ok, Rafael. Os demais, Lucas, ok. E Arlisson, ok. Tudo bem. Breno, ok. Vou seguindo, então. Lembrando o nosso trabalho que virá logo a seguir, tá? Dúvidas, não deixe de perguntar. Aí agora vem eu fazer algumas perguntas para você. Será que dois retângulos são sempre semelhantes? Sim ou não? Dois retângulos são sempre semelhantes? Sim ou não? Não. Por que não? Não, porque dois retângulos, eles terão sempre os ângulos correspondentes congruentes, mas nem sempre os lados correspondentes serão proporcionais. E eu preciso atender essas duas ideias. Os ângulos precisam ser congruentes e os lados precisam ser proporcionais. E dois retângulos nem sempre tem isso. A gente viu lá no início da matéria, tá? Os lados podem não ser proporcionais. O que vocês me diriam de dois quadrados? Será que dois quadrados são sempre semelhantes? Luiz sinalizou lá sim. Bruna também. Ok, então deixa eu pensar. Se dois quadrados são sempre semelhantes. Eu tenho um quadrado de lados 3, eu tenho um quadrado de lados 6. Se os lados são iguais, o que aconteceu no comprimento também aconteceu na largura. De 2 para 6 eu tripliquei. Tripliquei no comprimento, tripliquei na altura. E os ângulos correspondentes são sempre de 90 graus. Então, dois quadrados, sim, são sempre semelhantes, porque os ângulos correspondentes são congruentes e os lados correspondentes são proporcionais. E essa perguntinha aqui, dois triângulos são sempre semelhantes? O que vocês acham? Qualquer triângulo é semelhante a qualquer triângulo. Renan disse que não. Não por quê, Renan? Olha, Lene, como vimos na aula passada, em relação aos lados, existem triângulos isósceles, equiláteros e triângulos escaleno, né? O que significa que pelos lados eles nem sempre serão semelhantes. E também existem triângulos acutângulo, obtusângulo e retângulo, quanto aos ângulos.
Então, nem sempre, só por ser triângulo, eles serão semelhantes, tá? Porque então eu responderia, porque nem sempre os seus lados correspondentes serão proporcionais e os seus ângulos correspondentes serão congruentes. Mas aí vem uma perguntinha a mais. E se os triângulos forem equiláteros? O que é um triângulo equilátero mesmo? Ele tem 3 lados com mesma medida e 3 ângulos internos com mesma medida, que são de 60 graus. Então, eu posso considerar os triângulos equiláteros sempre semelhantes? Sim ou não, pessoal? Sim, porque os lados vão ser sempre os mesmos e vão aumentar ou reduzir na mesma proporção, e os ângulos serão sempre de 90 graus. Então, mantém-se os ângulos correspondentes congruentes e a proporção entre os lados também, ok? Agora, primeiro eu passei por essa parte porque era muito importante você ter essa noção do que é semelhante e do que não é semelhante, e também em relação à razão de semelhança. Mas agora a gente passa para o estudo de semelhança de triângulos, que é um estudo que, como eu te falei, fundamental para a sua prova de Enem, ok? Então eu fiz algumas anotações aqui, ó. A semelhança de triângulos é uma ferramenta de grande aplicabilidade dentro da geometria. No triângulo abaixo, com os ângulos ABC, considere uma paralela ao lado AB. Então, eu tenho um lado AB, traçou-se uma reta paralela aqui. Tal paralela determina um triângulo menor, que é o triângulo CDE, com os mesmos ângulos que podem ser destacados. Então, guarda uma informação importante. Quando dentro de um triângulo eu traço um lado que é paralelo ao outro que eu já tinha, significa que os ângulos que eu formava aqui embaixo é o mesmo que eu formo lá em cima e esse daqui é o mesmo que eu formo lá, sempre que eu traçar uma paralela, tá? Então, o triângulo ACB tinha os ângulos ABC. Tracei uma paralela aqui. Essa paralela me indica que eu continuo com o ângulo C, porque o triângulo está lá dentro, que esse ângulo D é o mesmo de A e que esse ângulo E é o mesmo de B, tá? Então, esses triângulos possuem ângulos correspondentes congruentes. No estudo de triângulo, se você identificar que eles têm 2 ângulos correspondentes congruentes, você já diz assim: se a soma dá 180, o terceiro ângulo será também congruente ao terceiro do outro triângulo. E basta isso para que eu considere os triângulos semelhantes, tá? Então, se eu conheço 2 ângulos de 2 triângulos e eles são correspondentes e congruentes, o terceiro também será. E assim, pelo caso ângulo-ângulo, eu posso considerar a semelhança entre os triângulos, tá? Então, eu coloquei aqui, ó. Quando 2 triângulos são semelhantes, é sempre possível colocá-los na mesma posição, fazendo com que os seus 3 lados sejam simultaneamente paralelos 2 a 2. Esses pares de lados paralelos que ficam na mesma posição, lados, tá? São chamados de homólogos, são os lados correspondentes. E os ângulos são chamados de equiângulo. Equiângulo, mesmo ângulo. Homólogo são os lados correspondentes. Então, colocando os triângulos lado a lado aqui, e sabendo que o ângulo B é o mesmo, o C também, o A também passa a ser de mesma medida. Eu posso dizer que A está para a linha, da mesma forma que B está para B', da mesma forma que C está para C'. Ou seja, a razão entre os lados gera uma constante, que é sempre a mesma, e a gente representa pela letra K. Então, eu coloquei aqui 2 triângulos também, ó. Eu tinha o triângulo ABC, que tinha um ângulo de 90 graus. E tinha esse outro ângulo aqui, ó, B. Sinalizei para você que era o mesmo ângulo lá em cima. Então, eu posso chegar à conclusão que o triângulo A'B'C', C é semelhante ao triângulo ABC, porque se o ABC
tem o ângulo de 90 e esse daqui, e o C, B', A', tem os mesmos ângulos, o terceiro ângulo desse triângulo pequeno é exatamente o mesmo do grande. E se eles são os mesmos, eu posso considerar semelhança, tá? Outra coisa que eu coloquei aqui do lado é lembrando você da relação de perímetro. Se existe uma razão entre A e A', que é a mesma de B para B', que é a mesma de C para C', essa razão também acontece entre os perímetros. Se eu fizer A mais B mais C, dividir por A' mais B' mais C', vai dar também a mesma razão de semelhança dos lados, conforme a gente estudou agora mesmo. Uma outra coisa importante é que quando você trabalha com semelhança, também existe a mesma razão de semelhança dos lados e dos perímetros entre base e altura de um triângulo, tá? Então, as razões que eu montei antes, que existiam entre os lados, ela mantém-se a mesma também entre bases, ó, A para a linha, e alturas, H para a galinha. Esse H está fora do lugar, seria aqui. Base e altura H. Vai ser a mesma razão que a base desse daqui para a altura desse daqui, desde que os triângulos sejam semelhantes. Aí eu trouxe para a gente pensar junto algumas questões que estão aí na sua apostila. Pega lá a apostila 3, se você não está com ela aí do seu lado, nas questões da matéria de semelhança. Dá uma olhada lá. Questão de número 1, da PUC do Paraná. O exercício queria a área do retângulo DEFB. E para achar a área desse retângulo, eu precisava buscar as medidas. Então, eu quero saber de você que medidas eu tenho, que medidas eu posso descobrir. Fiz uma figurinha aqui do lado, ó, para que a gente possa pensar Lene, melhor. qual que é a frente? A frente é D. Frente D. Na parte de semelhança. A primeira matéria nós já havíamos estudado, agora a gente estava na segunda matéria. Frente D, matéria semelhança de triângulos. Acharam aí? Ok? Posso seguir aqui? Frente D, semelhança de triângulos. Vou seguir então, tá? Esse é um tipo de questão que aparece muito nas provas, porque envolve semelhança e a matéria diária. Aí eu construí aqui uma figurinha para nos ajudar no trabalho. Olha, primeira coisa que eu analisei, se isso é um retângulo, e aqui é 90 graus, aqui também é. Esse triângulo pequenininho aqui tem um ângulo A, que também é ângulo do grandão, ABC. E mais, ele é o mesmo daqui, porque essa reta aqui, ó, é paralela a essa. Então, eu posso dizer que o ângulo que eu formei lá em cima, eu também formei aqui, ok? E esse ângulo azul aqui, que é o ângulo C, ele é o mesmo do E, porque essa reta aqui é paralela àquela. Então, o mesmo ângulo que se projeta aqui é correspondente àquele lá. Ou seja, eu posso dizer que o triângulo ADE, ele é semelhante ao triângulo ABC e ele também é semelhante ao triângulo EFC. Eu preciso escolher 2 triângulos para trabalhar. Eu escolhi trabalhar com esse daqui, ó, ADE e ABC. Esse pequenininho em relação ao grandão. Essa foi a minha escolha. Aí eu fui montar aqui a minha razão, ó. O lado
que está entre o ângulo de 90 e o ângulo A, mede 6 no pequenininho. E no grande, entre A e o ângulo de 90, media 18. Então, a medida 6 do pequenininho é correspondente à medida 18 do grandão. Da mesma forma que a base do pequenininho, que é x, está para a base do grande, que é 30. Então, a altura 6 está para a altura 18, da mesma forma que base x está para a base 30. Isso porque eu escolhi trabalhar do pequenininho para o grandão. Também poderia montar uma relação entre esses dois, ou esse daqui e o grande. Aí cheguei aqui, simplifiquei por 6, deu 1 para 3, x para 30, apliquei proporção. Achei que o valor de x era 10. x, 10. O exercício que é a área desse retângulo. Qual será a área desse retângulo se essa medida é 10? Quanto ele mede aqui? Quanto esse retângulo mede aqui? Nesse comprimento aqui. A largura dele deu 10. Samuel me respondeu 12. Por que 12? Porque 18, que era tudo, menos o 6 lá de cima, ficou 12. Então, a área do retângulo que eu buscava, 12 vezes 10. E 12 vezes 10 deu uma medida de 120. Tá? Então, a área desse retângulo aí é 120. E 120 nós tínhamos lá como letra A. Vou dar um tempinho para você anotar aí na sua apostila. Tá? Então, primeira coisa que eu fiz foi buscar semelhança. Ao encontrar semelhança entre os triângulos, escolhi 2 para montar uma relação de semelhança. Altura para altura, base para base. Achei o valor de x. Depois eu fui em busca da área. X, que era 10, vezes 12, igual a 120. Questão fácil e questão que aparece demais nas provas de vestibulares por aí. Ok? Posso passar para a próxima? A próxima questão que eu coloquei aí para você foi essa daqui, que também vem na sua apostila. Um telhado inclinado, reto, foi construído sobre 3 suportes verticais, A, B e C. Os suportes nas extremidades A e C medem 4 e 6 metros de altura. Ele quer saber qual a altura do suporte B. Então, olhei para a figura e me perguntei, será que eu poderia montar alguma semelhança de triângulos dentro disso daí? Onde eu poderia colocar o triângulo para gerar semelhança? E aí, ó, eu coloquei essa linha aqui paralela de baixo, gerando 2 triângulos aqui. Esse triângulo pequenininho e esse triângulo maior aqui. Busquei informações sobre eles, ó, para ver se eles seriam semelhantes. Ângulo de 90, ângulo de 90. Esse ângulo azulzinho aqui, ele é do triângulo pequeno e ele é do grande. Se 2 triângulos têm 2 ângulos correspondentes congruentes, obrigatoriamente o terceiro ângulo também será. Identifiquei semelhança. Fui buscar medidas. 12, 8. Se tudo aqui era 6 e esse pedaço aqui era 4, então essa parte de cima, 6 menos 4, que deu 2. Aí, ó, montei uma razão de semelhança entre esse triângulo pequeno, semelhante a esse triângulo maior. Base do pequeno, 12, está para a sua altura, x. Da mesma forma que a base do grande, que era 12 mais 8, 20, estava para a sua altura, 2. Tá? Base para altura, base para altura. Ou, se eu quisesse, base para base, altura para altura. O resultado daria o mesmo. Optei por simplificar o 20 sobre 2, deu 10 para 1, e apliquei proporção. 10 vezes x, 10x, 12 vezes 1, 12. 12 dividido por 10 deu 1,2. Uai,
Mas a resposta 1,2 não tem no gabarito. Por que não tem no gabarito? Por que a resposta 1,2 não aparece no gabarito? Você descobriu parte da sustentação, mas você já tinha um valor anterior que também faz parte da altura. É o Isso, 4. eu quero a pilastra inteira, B, né? E o que eu descobri foi esse pedacinho aqui de cima, de 1,2. Mas ela também tem essa parte de baixo, que é 4. Então, a altura dessa pilastra aqui, ó, é o 4 mais 1,2. Ou seja, 5,2. Letra D de dado. Dúvidas aqui ou tudo bem? Que horas? 11. 10h40. Assim. Tudo bem aqui, pessoal? Yasmin falou tranquilo. Ok. Bruno também, Rafael, Rovena. Já anotaram? Posso seguir? Ok. Então vamos lá. Próxima questão. Essa questão aqui, ó. Em uma rua, um ônibus com 12 metros de comprimento e 3 de altura está parado a 5 metros de distância da base de um semáforo. Eis o ônibus parado a 5 metros da base do semáforo, o qual está a 5 metros do chão. O semáforo está a 5 metros do chão. Atrás do ônibus para um carro. Atrás do ônibus para um carro, cujo motorista tem os olhos a 1 metro do chão. Então, aqui, ó, a distância entre o olho do motorista e o chão é de 1 metro. E a 2 metros da parte frontal. O motorista está sentado aqui, ó, a 1 metro do chão e a 2 metros da frente desse carrinho. Determine a menor distância que o carro pode ficar do ônibus, de modo que o motorista possa enxergar o semáforo inteiro. Vou esperar um pouco você buscar fazer essa questão para nós. Busca lá desenvolver algumas ideias. Tenta montar um triângulo, 2 triângulos semelhantes. Onde poderíamos colocar 2 triângulos aí, de forma que pudéssemos trabalhar com eles de forma semelhante? Ó, existe uma semelhança aqui, ó. Dá uma olhada com atenção. Do olho do rapaz, ele olha lá para cima, vê a parte mais alta do semáforo. E do olho dele, eu montei aqui um triângulo grandão, ó. Esse triângulo aqui. Veja você que eu subi 1 metro aqui. Se eu tinha 5, eu vou trabalhar com 4. Eu subi 1 metro aqui. Se eu tinha 3, eu vou trabalhar com 2. E a distância daqui até lá no olho do rapaz foi 5 mais 12 mais D mais 2, que deu 19 mais D. Depois, eu visualizei um triângulo aqui também, ó. Um triângulo de medida 2 de altura e D mais 2 de base. Aí eu falei assim, será que esses triângulos são semelhantes? Deixa eu ver os ângulos. Ângulo de 90, ângulo de 90. Esse ângulo aqui é ângulo do triângulo pequenininho e também é ângulo do grande. Se 2 triângulos têm 2 ângulos correspondentes congruentes, obrigatoriamente o terceiro ângulo lá de cima é o mesmo de cá. E aí, sendo os triângulos semelhantes, eu posso montar uma razão de semelhança, ó. Eu posso dizer que a altura desse daqui, 4, está para base 19 mais D. A altura
para a base, da mesma forma que a altura estava para a base, D mais 2. Então, 4 está para 19 mais D, da mesma forma que 2 está para D mais 2. E vim aqui aplicar a proporção, ó, 4D mais 8 igual a 2 vezes 19, 38, mais 2 vezes D, 2D. Passei 2D para o primeiro membro, 4D menos 2D deu 2D. Passei o 8 para lá subtraindo, deu 30. Então, qual a medida D que eu estava buscando? Que é a menor distância possível, né, que ele pediu. 30 dividido por 2, 15. Resposta lá, 15. Questão da Universidade Federal do Paraná. Como eu achei o 2 metros entre o ônibus e o carro? Porque ele me dizia que o ônibus tinha uma altura de 3 metros. E se aqui eu estou 1 metro acima por conta do ângulo de visão do rapaz, desses 3 metros de altura do ônibus, eu tirei esse 1 metro aqui de baixo e fiquei com 2. Tudo bem? Na ideia do 2? Tudo bem, então. Ok. Depois eu vou disponibilizar os slides e aí quem não anotou consegue voltar lá e rever, tá? É importante que você reveja antes de começar o trabalho. Todas essas ideias você assimile aí melhor. Então, vou lá, ó. A próxima questão da sua apostila é essa daqui, da FUVEST de São Paulo. O triângulo ABC tem a altura H. Então, o triângulo ABC tem a altura H e base B. Nele está inscrito o retângulo DEFG. Está aqui o retângulo ó, DEFG, cuja base é o dobro da altura. Então, eu não sei quanto mede a altura, mas eu sei que a base é o dobro. Poderia chamar de x e 2x, por exemplo. Nessas condições, a altura do retângulo, que foi o que eu chamei de x, em função de h e b, é dada pela fórmula, aí vem aqui as possibilidades de resposta. O que ele quer saber é isso aqui, ó, a altura do retângulo, DE. Aí, ó, eu vim aqui anotar as coisas, tá? Anotei o seguinte, que essa altura aqui eu chamaria de x, porque a outra é o dobro, 2x. Então, x para cá, 2x para lá. A altura do triângulo grande, h. E a altura desse triângulo pequeno aqui? Ela seria o h menos o x aqui de baixo, concorda? Ó, h é daqui até aqui embaixo, eu estou subindo essa distância aqui, ou seja, eu estou subindo x. Portanto, a medida aqui de cima, h menos x. Aí me perguntei, há semelhança entre esses triângulos? Deixa eu ver. O ângulo A é o mesmo para o pequenininho e também para o grande. Se isso é um retângulo, esse comprimento aqui é paralelo a esse. Sendo paralelo, o ângulo B é o mesmo do D, o ângulo C é o mesmo do G. Então, esse triângulo de cima, pelos ângulos que possui, é semelhante ao triângulo grande, o que me sinaliza que posso aplicar proporção. Proporção entre o quê? Entre o que eu tenho. E o que eu tenho? Bases e altura. Então, a base do grande é B, a altura do grande é H, a base do pequeno é 2x e a altura do pequeno é H menos x. Ó, anotei lá. A altura do grande H está para a altura do pequeno, H menos x. Aqui você pode escolher, tá? Você pode fazer altura para base e altura para base. Ou, caso queira, altura para altura, base para base, tá? Dessa vez eu escolhi a altura do grande para a altura do pequeno. Da mesma forma que base do grande para base do pequeno. Então, H para H menos x, B para 2x. O que eu quero? Eu quero o valor de x, que é a altura do retângulo. Então, eu busquei isolar essa altura do retângulo. Olha, apliquei proporção 2xh igual a b vezes h
menos b vezes x. Se eu quero isolar o x, eu peguei esse menos bx e passei para o primeiro membro. Aí eu fiquei com 2xh mais bx. Peguei o x e joguei para a evidência. Ao jogar para a evidência, sobrou lá em cima 2h mais b, igual a bh. Então, qual o valor de x? Ou seja, qual a altura do retângulo? bh dividido por 2h mais b. Fui lá buscar as respostas e encontrei aqui, ó, bh sobre 2h mais b, tá? Vou voltar nas ideias de novo, porque essa daqui também é típico de Enem, típico de provas de vestibulares, até porque ela está generalizando com a álgebra. Ela não trouxe números, mas ela trouxe a possibilidade da gente parar para pensar algebricamente. Então, a primeira coisa que eu fiz foi analisar os ângulos, retas paralelas. Esse ângulo é o mesmo desse, esse ângulo é o mesmo de cima. O A era o mesmo para os dois. Então, posso dizer que os triângulos são semelhantes pelos ângulos. Se são semelhantes, vale a proporcionalidade. De base para altura, base para altura. Aí, chamei aqui de x, essa medida era o dobro, 2x. Se a altura era h, a altura do pequenininho era o h menos esse pedaço aqui que é x. E fui para a proporção. A altura do grande para a altura do pequeno, base do grande para a base do pequeno. Vi que o que ele queria era a altura do retângulo, então apliquei proporção e busquei isolar o x. Mas ao isolar o x, eu coloquei ele em evidência, porque não dava para eu somar 2h com b. Eu não sabia quanto era h nem quanto era b, então joguei ele para evidência. X vezes 2h mais b vai ser igual a bh. Qual o valor de x? bh sobre 2h mais b. Letra D de dado. Dúvida nesse ou tudo bem? Posso seguir? Eu trouxe aqui para você também, de forma bem rápida, o Teorema de Tales, porque ele também está presente lá no trabalho que você vai fazer. E a gente já estudou Tales aí algumas vezes, né? Na primeira série, no 9º ano. Então, vamos lá. O que diz o Teorema de Tales? Tales diz assim, se eu tenho 3 ou mais retas paralelas, eu tenho um feixe. Se esse feixe é cortado por uma outra reta, ela é chamada de transversal. Então, eu tenho essa transversal R, eu tenho essa transversal S. Tales diz assim, toda vez que um feixe de paralelas for cortadas por transversais, essas transversais determinam sobre as paralelas segmentos proporcionais. Então, eu posso dizer assim, a primeira parte dessa está para a segunda, da mesma forma que a primeira parte dessa está para a segunda. A primeira parte dessa está para a soma, da mesma forma que a primeira parte dessa está para a soma. A segunda está para a soma, a segunda para a soma. O que eu preciso lembrar em Tales é que tudo que eu fizer em uma transversal, obrigatoriamente eu também tenho que fazer na outra transversal, ok? Então, eu trouxe aqui essa questão. Paralelas, R, S, T. Essa é uma transversal, essa é outra transversal. Fui até essa primeira transversal aqui, primeira parte 9 para a segunda parte 12. Primeira parte 9 está entre R e S. Segunda parte 12 está entre S e T. Então, peguei 9 para 12. A mesma coisa eu tinha que fazer na outra transversal. A primeira parte entre R e S, X. A segunda parte entre S e T, X mais 3. Tá? Então, o que eu fiz numa transversal, eu também fiz na outra. E se assim eu fizer, eu monto uma proporção. Simplifiquei aqui por 3, deu 3 para 4, mantive do lado de lá. Apliquei proporção, 4x igual a 3x mais 9, passei o 3x para o primeiro membro, achei o valor de x. X igual a 9. E ainda trouxe uma segunda questão aqui, também de um vestibular de São Paulo, né? Questão importante para a gente rever essas ideias. Olha, diz assim, para melhorar a qualidade do solo, aumentando a produtividade do milho e da soja em uma fazenda,
é feito rodízio. Alguém pediu para eu voltar no slide anterior? Esse? Dúvida aqui? Esse aqui? O que, Rafael? Aqui eu trabalhei a seguinte ideia. A primeira parte, AB, está para a segunda, que é BC. Da mesma forma que a primeira parte, a linha B', está para a segunda parte, B', C'. Dúvida nesse daqui, Rafa? Ou tudo bem? Rafael? Posso seguir, então? Tá, eu vou disponibilizar o slide depois. Essa aqui nós já passamos, estávamos aqui, Então, para melhorar a qualidade do solo, aumentando a produtividade do milho e da soja, em uma fazenda é feito rodízio entre essas culturas. Você sabe que esse rodízio é muito importante no interior, né, para que realmente o solo não se estrague. Mudando o tipo de coisas que você planta, você mantém lá uma certa fertilidade no solo. Então, tinha a parte que era plantada milho, soja e pasto. Com essa finalidade, a área produtiva da fazenda foi dividida nessas 3 partes aí. Olhando a figura, a gente vê que a B é paralela a BG, que é paralela a CF, que é paralelo a DE, tá? Então, os pontos estão alinhados, esses daqui também, os segmentos AH, BG, CF, DE são 2 a 2 paralelos entre si, tá? E as medidas são AB 500, BC 600, CD 700 e HE, que era daqui até lá, 1980. Ele quer GF. Fiz a figurinha aqui com as informações. Distância de A até B, 50 metros. De B até C, 60 metros. De C até D, 70. Não me informou nada sobre essas medidas de baixo, mas está querendo GF. E me deu a informação que se somasse de H até E, a medida daria 1980 metros. E aí eu fui buscar aplicar Tales no que eu tinha. Então eu pensei assim, Tales, tudo que eu fizer nessa transversal, eu também tenho que fazer nessa. E eu preciso gerar uma proporção que me dê o valor de X. Então eu pensei assim, o que eu quero nessa de baixo? A segunda parte. O que eu tenho? A soma. E lá em cima, eu tenho a segunda parte? Tenho. Eu tenho a soma? Sim. 50 mais 60 mais 70, ou seja, 180. Aí fui para uma proporção, 60, que é a segunda parte da transversal de cima, está para o X que eu quero, que é a segunda parte da transversal de baixo. Da mesma forma que a soma das 3 lá em cima está para a soma da de baixo. Eu escolhi trabalhar assim, a segunda parte, 60, está para a soma, que é 180, da mesma forma que na outra transversal. A segunda parte, que é X, está para a soma, que é 1980. Então, o que eu fiz aqui em cima, eu também fiz aqui embaixo. Segunda parte para soma, segunda parte para soma. Simplifiquei aqui por 60, deu 1 para 3, repeti do lado de lá. 3x igual a 1980, 1980 dividido por 3 deu 660. O x que eu buscava, então, deu 660. E esse 660 estava na letra B de bola. Entenderam as ideias de Tales? E as ideias de semelhança, foi tudo bem também? Ok, então, conforme a gente falou, essas atividades que nós passamos e essa matéria que nós estudamos são fundamentais para que a gente possa seguir. Deixa eu parar a gravação aqui.
tá? E não só seguir, mas inúmeras vezes que você tiver em prova de concurso, em prova de IFES, em prova da UFES, ou outras mais instituições, até prova de bancos, por exemplo, você tem essas ideias de semelhança em mente e também teorema de Tales, porque são questões recorrentes. Eu já abri para você uma tarefa, uma atividade, né? No portal é atividade, não é uma tarefa. Uma tarefa no dia de hoje. Nessa tarefa eu disponibilizei esses slides de hoje e coloquei o seu trabalho. Ele vale 2 pontos. Você tem até quinta-feira para me enviar. Na atividade passada, algumas pessoas ficaram perdidas. Ah, Lene, você não abriu a atividade. Eu havia aberto sim, mas no dia que eu passei. Então, se liga com atenção, anota a data de hoje, dia 1/6, porque é na data do dia 1/6 que eu abri uma tarefa para você me enviar esse trabalho, tá? Então, ele está aberto agora, após nossa aula. Eu acho que eu coloquei um pouquinho mais tarde, 1h da tarde, até quinta-feira, 22 horas, tá certo? E eu aguardo aí, então, essas atividades para corrigir e nós tirarmos dúvidas aí no nosso próximo encontro. Eu preciso estar sempre acelerando, não dá para ficar voltando muito nas matérias, porque são muitas, inúmeras. Você vê, ó, estamos na geometria plana, temos toda a geometria espacial, toda a geometria analítica e também a trigonometria. Então, eu quero muito que você vá estudando, à medida que a gente vá passando, estudando, me mandando dúvidas, caso você tenha, para que eu possa realmente lhe ajudar. É uma fase diferente, eu não consigo trabalhar como antes, com tanta proximidade, mas eu estarei sempre aqui, tá? Esse mesmo número que eu passei para o Samuel, você também, quando tiver dúvida, pode me mandar um zap perguntando e eu posso te ajudar. Se você não anotou o número, anota aí agora. É 98800-1391. 98800-1391. Ok? Esse é o seu ano e eu estou aqui para colaborar com ele o máximo possível. Nós já nos conhecemos há muitos anos e eu torço assim muito para o seu sucesso, né? Então, tudo de melhor para você, fique com Deus e a gente se encontra de novo na próxima segunda. Um abração.